A gente pensa em organização e, sei lá, logo vem à cabeça ordem, eficiência, produtividade, né? Ela tá aí estruturando nossos dias, nosso trabalho, a sociedade inteira. Mas e se essa força que promete tanta coisa boa for na verdade uma armadilha? E se a organização for no fundo o caminho para nossa própria servidão? É uma ideia em tanto, né? Vamos investigar isso um pouco mais a fundo. Bom, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender qual é a ameaça real da organização. Depois, vamos conhecer alguns pensadores que, olha, foram na contramão da rotina, desenvolveram ferramentas como a imaginação sociológica e mostraram um jeito de manter a consciência. Tudo isso para a gente chegar no que podemos chamar de uma atitude parentética final. Então, vamos começar por aqui, desmascarando a organização. A questão é que ela não é só uma ferramenta neutra, sabe? Ela é uma força social poderosa que pode, aos poucos, transformar o que a gente considera normal em uma verdadeira patologia, quase como uma doença coletiva. E para ilustrar isso, essa citação da peça ao rinoceronte do Ionesco é simplesmente perfeita. Ela cria a nossa grande metáfora. É a imagem da pressão para a gente se conformar, sabe? Para se juntar à manada, mesmo que isso custe a nossa própria humanidade. É uma imagem muito, muito forte sobre a perda da individualidade. E a definição aqui é bem direta. A organização padroniza, uniformiza a nossa conduta. Ela nos coloca numa lógica mecânica, dogmática. E o resultado? Bem, ela vai reduzindo e às vezes até anulando a nossa liberdade. Quase sem a gente perceber, nos tornamos servos de um sistema que a gente raramente para questionar. E aqui está o pulo do gato, a tal patologia da normalidade. Funciona assim. Quando um comportamento, que na verdade é um defeito, vira padrão na sociedade, ele passa a ser visto como uma virtude. Pensa nos rinocerontes de novo. A anomalia vira regra. E aí quem parece errado, deslocado, é justamente quem não se conformou. A organização social consegue normalizar o absurdo. Ok, mas como que a gente resiste a essa força que parece esmagadora? A boa notícia é que alguns pensadores nos ofereceram verdadeiros antídotos intelectuais, ferramentas para a gente lutar contra essa rutinização e, claro, preservar a nossa consciência. Vamos conhecer essas ideias? E aqui estão os nossos guias nesta análise: Ferdinand Tones, Karl Mannheim e C. Wright Mills. Cada um deles traz um conceito diferente, um jeito de pensar para ajudar a gente a manter a consciência individual num mundo que está cada vez mais organizado. Vamos começar com Ferdinand Tones. O trabalho dele foi fundamental para a gente entender a psicologia que existe por trás das estruturas sociais. Ele se concentrou em duas formas bem diferentes de vontade que movem as nossas ações. E aqui Tones faz uma distinção que é crucial. De um lado tem a vontade orgânica, que é quase instintiva, sabe? Baseada em sentimento, em tradição, em hábito. Do outro lado, e esse é o nosso antídoto, está a vontade refletida. Essa é a nossa capacidade de agir com base no pensamento, na escolha, na razão. É uma ferramenta essencial para a gente poder agir de forma consciente. Seguindo essa mesma linha, o Karl Mannheim nos apresenta o pensamento planificado. O que é isso? É a habilidade de olhar para além do imediato, de enxergar as nossas próprias ações como parte de uma estrutura social muito maior. É um passo super importante para entender não só o que a gente faz, mas por que o que a gente faz importa no grande esquema das coisas. E aí a gente chega em C. Wright Mills. Ele meio que pegou essas ideias, aprimorou e criou um método poderosíssimo para a libertação pessoal, a famosa imaginação sociológica. Mas, afinal, o que é essa tal de imaginação sociológica? Bom, é a habilidade de conectar as nossas experiências pessoais, a nossa biografia, com as grandes forças da sociedade e da história. É entender que os nossos problemas, muitas vezes, não são só nossos, mas são reflexo de questões públicas bem maiores. E isso nos dá um poder imenso. É a capacidade de mudar o ponto de vista, de enxergar o que é político na vida pessoal e vice-versa. Para o Mills, essa é a forma mais rica, mais fértil de autoconsciência, porque nos permite entender o nosso lugar no mundo de um jeito muito, mas muito mais profundo. Essa citação do Mills aqui é um verdadeiro alerta. Só porque um sistema é racional, eficiente, organizado, isso não quer dizer de jeito nenhum que ele seja libertador. Na verdade, a organização pode muito bem ser usada para controlar e manipular, tirando da gente a capacidade de agir como seres livres. E agora sim a gente chega no ponto central da nossa discussão.
como é que a vontade refletida do Tonis se compara com a imaginação sociológica do Mills? Os dois conceitos oferecem um caminho para a consciência, mas eles partem de lugares um pouco diferentes. Olha só, o contraste fica bem nítido. Para Tonis, a alienação é quase como um estado de sono, sabe? E a consciência é o ato de despertar, de escolher ativamente usar o pensamento em vez de seguir no piloto automático do hábito. Já para o Mills, a alienação é um problema que precisa ser analisado, ser entendido. A consciência para ele é a ferramenta que a gente usa para conectar os pontos entre a nossa vida e a sociedade. Então, Tonis foca num despertar de dentro para fora, enquanto Mills foca numa análise de fora para dentro. Certo. Então, como a gente junta o despertar interior de Tonis com a análise exterior de Mills? A resposta pode estar numa estratégia que unifica tudo isso, a atitude parentética. Imagina o seguinte: colocar a vida cotidiana entre parênteses por um momento para poder olhar para ela de fora e analisar. Essa é a atitude parentética. É essa habilidade de sair do fluxo da rotina para se defender do embrutecimento, da alienação. É juntar a reflexão do Tonis com a análise do Mills na prática. E isso nos leva de volta ao começo de tudo. O antídoto para não se transformar num rinoceronte é justamente cultivar essa atitude. É ser a pessoa que se recusa a se entregar, que mantém a capacidade de questionar, de resistir à conformidade. E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta para levar para casa. Nas nossas vidas, cercados de sistemas, de rotinas, de pressões sociais por todo lado, como a gente consegue praticar essa atitude? Como podemos garantir que a nossa consciência e a nossa liberdade continuem vivas, nos recusando a simplesmente seguir a manada? A resposta, talvez, esteja em usar essas ferramentas todos os dias.